Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vem em família por causa dessa crise aí do coronavírus, a gente tá aqui em quarentena e a gente veio contar que a gente fez da última vez o vídeo falando do Amparo e tal, mas muita gente fez dúvidas que a gente meio que fez uma parte 2 do vídeo aí pra poder contar. Aí a Carol vai participar, a Isizinha também, pra poder contar sobre as duas visões, né, do pai e da mãe em relação ao amparo maternal. Então, pessoal, a gente veio contar aqui como foi o nosso relato de parto, né? No amparo maternal. A Carol vai falar um pouquinho pra vocês aí. Então, tudo começou na madrugada do dia 1 pro dia 2 de novembro, onde eu comecei a sentir muita contração, muito um absurdo. E eu passei o dia 2 inteiro, que era um sábado, sentindo dor. E as contrações apertando cada vez mais perto o tempo. E até que na madrugada, assim, como ia começar a madrugada, a gente resolveu ir pro hospital, né? Como mais de 10 vezes que a gente já foi, né, nessa história aí. Porque como é a minha primeira gravidez, eu não sabia se aquela dor que eu tava sentindo já era dor que tava na hora. Então, eu sentia uma dorzinha, corre pro hospital. E só que dessa vez tava um absurdo, nada resolvia. E eu cheguei lá no Amparo, é um pouquinho longe daqui de onde a gente mora, mas a gente resolveu ir lá por tudo, né, que a gente já falou do outro vídeo. E aí, chegando lá, eu tinha certeza que a minha bolsa já tinha estourado, porque a minha bolsa não foi aquelas bolsas que estoura e vaza água, igual todo mundo fala. Foi rota, não sei como que chama a bolsa. Nem me lembro. Ela é aquela bolsa que fica pingando, ela não estoura de uma vez. Então, a gente já tinha ido 2 dias atrás no Amparo. Os médicos que estavam lá não falaram nada, falaram que era corrimento. Mas, na minha opinião, já tinha estourado a minha bolsa, entendeu? E eu já tava em casa e, né, a bolsa vazando e ninguém falava nada. Aí, até que a gente pegou uma médica muito boa, graças a Deus. Ela viu que a minha bolsa tinha estourado parcialmente e não me deixou mais ir embora. Eu ia internar e a minha dilatação ainda tava um dedo só. Eu não conseguia dilatar, mesmo com muita dor. E, falar que a gente ia ficar internado lá, que tava dilatando, foi como falasse que a gente tinha ganhado R$1 milhão. Foi uma das melhores notícias, porque, tava embaçado, sempre ia, achando que era e falava, não tem nada a ver, pode voltar. Isso, tipo, 1h da manhã, 2h da manhã. Inclusive, eu fui desacreditada. Eu falei, não acredito, eu vou, pra que eu vou se eu vou voltar pra casa? As mulheres ficam e eu não fico. E ainda bem que essa médica viu que a minha bolsa tinha estourado. Mas antes disso tudo, ela mandou eu andar 2 horas no estacionamento pra ver se eu dilatava. Tava toda a minha família lá, né? Todo mundo Sim. Na expectativa. Eu tive que esperar a troca de plantão pra poder internar. Então, a gente chegou no Amparo, era 11 da manhã. Eu fui internar mesmo, era 7 da manhã que foi a troca de plantão. Nisso eu passei a madrugada inteira sentindo dor, porque nem Buscopan, nada tirava mais. E aí eu fiz toda a papelada, a gente internou, a gente ficou numa sala, né, que tinham várias macas. Tipo, meio cortinas, que né? Pra quem quando chegava já ganhando, já tivesse Era um pré-parto, pronto, né? E aí a gente ficou internada lá, eu comecei a tomar aquela oxitocina na veia pra começar a dilatar, porque eu só tava com 2 dedos, eu não conseguia dilatar, eu tinha feito de tudo já, eu não dilatava. E até na hora que a gente tava lá, chegou uma mulher parindo já. Nossa, foi coisa de 3 minutos, 5 minutos. Ai, meu Deus, tira de mim! E nasceu, a gente ouviu o choro e era meio assim, a gente tava lá, mas a gente ouvia uma outra gritando que não tava aguentando mais, uma outra pedindo pra ir pro banho, porque assim, a gente ficava lá na sala e a enfermeira falou, quando você quiser tomar banho quente, é só avisar que a gente te leva. Se você quiser bola de pilates, a gente te dá, você pega. O que você precisar, você pede pra gente, né? E só que nisso, eu tava fazendo um exame de cardiotoco. Para as mamães que estão aqui no canal sabem o que é. Pra quem não sabe, é uma cinta que coloca aqui na barriga, com uma bolinha assim, ó, e ouve o coraçãozinho do bebê. Pra ver se tá tudo certo, né? Eu fiz isso todas as vezes que eu fui lá. E detectaram que eu tava com um pouco açúcar no sangue, né? Porque eu também não tinha comido, eu tava com muita dor. Aí me deram glicose e falaram, vamos esperar pra repetir. Tá bom. A gente repetiu o exame e aí que começou. É um aparelhinho que fica assim na nossa frente, como se fosse um monitor. E sempre o coraçãozinho dela sempre deu 150, 160, que é o normal de um bebê.
Só que começou a cair. E muito, caiu Brusco, muito. muito. Só que a gente se olhou e falou, nossa, isso tá quebrado, não é Tanto que eu possível. até chamei a mulher e falei, meu, nossa, deve estar até com algum problema. É, essa porque parede tinha hora aqui. que apagava É. e voltava, e juro pra vocês, foi caindo de 150 pra 120, 100, 90, 80, chegou a 50. Imagina a minha cara. E na hora que a enfermeira olhou aquilo, ela correu chamar a médica que tava lá de plantão. Ela veio com outro aparelhinho pra ver o coração e ficava. Nisso eu olhava pra ele já e ele, tipo, calma, né? E até que a enfermeira começou a gritar: chama a maca, pede uma maca. Nisso eu já tava gelada. E Falando que ia ser cesárea de emergência. a médica virou pra mim e falou: ó, você vai entrar numa cesárea de emergência agora. Sobe na maca. Olhou pra ele e falou: cata tudo que é dela, pega, vamos correr. Eu fiquei lá perdido lá com uma bolsa e, meu, sem saber o que imaginava. Porque, Sim. nossa, fiquei em choque. Porque a gente não tava entendendo, né? Nossa. Aí eu deitei na maca, eu juro pra vocês, foi coisa de. Depois a gente foi ver, da hora que falaram, leva ela pra sala de emergência, até a hora que tá do nascimento dela, foi 6 minutos o meu parto de cesárea. Foi feito em 6 minutos. Eu cheguei lá, meio que já tinha tirado já. Quase. Sim, eu cheguei na sala, tava cheia a sala, cheia de médico. E todo mundo gritando, é casa de cardio, não sei o que lá, não lembro o nome. Chama fulano, chama ciclano. E eu já, pelo amor de Deus, salva ela, salva ela. E aí eu fui tomar hack e ele ainda não tinha entrado, porque ele tem que colocar toda aquela roupa de proteção, né? Ele ainda não tinha entrado. Eu lembro que eu peguei no cirurgião e falei, pelo amor de Deus, deixa eu segurar a sua mão. Aí eu tomei a ráquia. E na hora que eu tomei a ráquia, já me deitaram, colocaram aquele pano na minha frente e já me cortaram. Eu não... Isso lá, eu lá fora chorando, né? Quando ele entrou, eu já tava deitada, né? Pessoal, imagina. Ligando pra minha mãe, pra minha irmã, pra todo mundo que tava ali. Nossa, foi... Eu já tava deitada quando ele entrou. Já tava durante a cirurgia, né? Pessoal, desespero, vai, cê é louco. Eu senti me cortar. Eu tava anestesiada, mas eu ainda tava, não tinha sido 100%. E na hora que eu falei, nossa, eu tô me sentindo, tô sentindo me cortar. O médico veio com aquela máscara pra eu dormir, aquela inalação, né? Eu não deixei. Eu falei, não, eu não vou ver minha filha nascer, não. Segurei na mão do médico e não deixei, não. Ele falou, então tem que se controlar, né? Digamos assim. E aí ela nasceu, levantaram ela assim, me mostraram. Ela tava roxinha, tadinha. Mas também tava quantas voltas do 4 cordas do cordão umbilical no pescoço, 4. Nossa. A gente ouvia eles falando, né? 1, 2, 3, 4. E ela tinha feito cocô. E ela tinha feito cocô, mas ela não comeu, graças a Deus. Chegou apontando, né, Isis? E aí depois, eu não lembro direito porque eu tomei um remédio na veia que dá sono, que é pra enjoo, eu esqueci o nome. E eu comecei a ficar muito sonolenta. A partir daí eu não lembro muito mais do parto. Eu lembro que ele falou que ele não podia ficar comigo e nem com a Isis, né? Tive que ficar longe. Vi, tipo, no início, aí dei uma olhada nela, né, e tal, ela ficou é tipo um bercinho, né, que a pessoa fica ali com temperatura na hora que nasce, né? Aí fiquei olhando um pouquinho e falei, depois daqui a pouco você já volta. Já volta nada. Tive que ficar, tipo, umas 4 horas de fora lá. Porque eu tive que ficar no pós-operatório, né? Pra depois chegar lá e ver. Por conta da cesárea, eu tive que ficar no pós pra ver se voltava, se eu sentia minhas pernas. E a Isis ficou o tempo todo comigo, porque lá não tem berçário. Os bebês ficam com as mães 24 horas. Todo o meu pós-parto, a Isis estava do meu lado. Todo. Ela não saiu do meu lado. Aí, inclusive, no pós também já me deram ela pra eu amamentar. Falaram, mãe, você já tá melhor, você precisa dar mamar pra ela. Isso depois de umas 3 horas. Ela pegou direitinho, graças a Deus. Aí a gente foi pro quarto. A gente foi pro quarto e aí ele chegou com um monte de mala. Que a gente é meio exagerado. Cheguei pra ficar, praticamente isso, pessoal. A gente chega pra morar. Né? Quantos dias? A gente ficou. Eu internei domingo de manhã e saí na terça no meio-dia. Então é uns 2 dias. Uma cadeirinha de plástico. Então, isso que a gente foi lá. No quarto, o quarto era tudo limpinho, gente. Tudo certinho. Sim. Tinha 2 janelonas, não faltava ventilação. Eu fiquei com mais 2 mulheres no quarto.
Foi super tranquilos, a gente conversava, a gente batia papo, uma ajudava a outra. E eu tenho contato com uma delas até hoje. E o que tinha direito o acompanhante lá no Amparo? A refeição, um almoço e uma janta. Bem caprichado, Não, você era não muito reclamar caprichado. não, né? Tinha estrogonofe, gente, eu amei. A gente vai deixar rolando umas fotos, né? De tudo que a gente tirou foto lá do Amparo. Sim. Eu tirei foto da comida, de tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Então, o acompanhante tinha direito a um almoço e uma janta. Quem estava internado tinha café da manhã, tinha almoço, tinha café da tarde, tinha janta e tinha um lanchinho antes de dormir. Era sempre um chazinho com pão, né? Mas isso ele não tinha direito, era só o almoço e a janta mesmo. E não que não tinha direito. Eu tinha um café da manhã, eu acho. É porque eu dava pra ele o café, porque eu não tomo café com leite, então ele que tomava. E era isso. E também o acompanhante tinha apenas uma cadeira de plástico pra dormir. Então isso que era meio, né? Ô, caminho gostoso! Era meio complicado. As costas ainda até hoje, pessoal. Sim, e lá tinha uma sala de TV com um sofá. A gente via um monte de pai dormindo no sofá. Porque dormir em cadeira de plástico, né? Tem, gente, também tem uma boa também, que lá o estacionamento à noite, dá pra você deixar o seu carro, então se você for de carro, dá pra você ir lá dormir. Eu fui lá algumas vezes pra não deixar ela sozinha, Na primeira noite, mas eu tava apavorada. Primeira noite com um bebê recém-nascido, costurado, que eu não conseguia levantar. Mas ele tava dormindo, ele tava acabado. Eu falei, vai dormir no carro, porque aqui tem enfermeira. E qualquer coisa, eu peço pra elas me ajudarem, né? Ele foi dormir no carro, mas também deu 6, 7 da manhã, ele já tava lá comigo de novo. Então, enfim, mas quem tem um carro e tal, pode levar, é uma boa pra dar uma descansada, porque a cadeirinha ali maltrata. Sim. E as enfermeiras toda hora vinham ver se ela tava bem, vinha ver se a gente tava bem. O primeiro banho, o meu primeiro banho, foi a enfermeira que deu, porque quem faz cesárea, na primeira vez que você levanta da cama, parece que o mundo roda, o mundo gira. E elas que foram ajudar a gente, até porque tinha que tirar o curativo da cicatriz, dá até arrepio. A gente tava com uma sonda, teve que tirar essa sonda, porque a gente tava no pós, a gente podia levantar pra fazer xixi. Então eles colocaram uma sonda e a partir dos outros dias a gente se virava. Ele olhava ela, eu ia tomar banho. Teve até uma hora que as 3 mães tiveram que sair do quarto pra fazer um exame, não sei o que era. Ele ficou com 3 recém-nascidos no quarto. Imagina a minha cara, a gente na hora. Eu falei, não, mas é 3 crianças, todo mundo já foi. Eu falei, porque é o jeito de ficar de olho agora. não tinha a acompanhante das outras meninas, não estavam lá na hora, só tava ele. Então, ele teve que olhar a Isis e mais 2 bebês. Mas foi super tranquilo, né? A gente não ficou sem privacidade. Só criança educada. Foi muito tranquilo. Aí depois a gente teve a alta. Veio pra casa numa terça, na hora do almoço. E foi isso, entendeu? A nossa opinião sobre o Amparo, a minha opinião como mãe. Eu fui muitas vezes lá, nunca fui maltratada, mas teve alguns médicos que acho que não tava muito. Ai, vamos ver rápido e vai embora. Não viram que a minha bolsa estourou, porque eu tenho certeza que a minha bolsa já tinha estourado há uns 2 dias atrás. E eles não viram. E como eu já tinha feito 40 semanas, eu passei de 40 semanas, eu tinha que ir dia sim, dia não paro, fazer exame, pra ver se estava tudo bem. Então minha bolsa eu acho que já tinha estourado e eles não viram, né? Mas assim, de resto, fica com mais mulheres no quarto. Foi tranquilo pra gente. Sim. Deu uma pausa. Deu uma travada. Foi tranquilo, a gente não ficou sem privacidade. Elas também não. Quando elas precisavam se trocar, o Vini saía do quarto. Sim, de boa. A gente falava, você pode dar licença que agora a gente vai se trocar, vai ver curativo. Ele tranquilo, entendeu? Não foi ruim, os enfermeiros, tudo muito prestativos. A comida realmente é boa, não é comida de hospital, gente. Não é comida sem sal, sem graça, é muito boa. Teve essas complicações que a gente teve, né? Mas a gente sabe também que foi um desespero, foi um absurdo. A gente sabe que muita gente passa por isso também, né? Que nem pode ser hospital de rico, de trilionário, ou se não pelo SUS mesmo, mas isso aí acontece. Então, graças a Deus, a gente agradeceu muito a Deus que ela veio, tudo certinho, sem problema nenhum. Teve um desesperozinho, mas no final tudo deu certo, né? Sim. E é isso, então, gente. Esse é o nosso relato de parto no amparo maternal. E a gente indica, quem não tem convênio, se quiser ir lá conhecer, eles têm um curso muito bom também de gestante, a partir de 30 semanas. E vale a pena. Se você não quer ter onde você mora, vale a pena. E é isso, gente. Aproveita, curte, compartilha, mostra pra todo mundo que nessa quarentena a gente vai tentar
fazer mais vídeos por semana para vocês se divertirem, mostrar nossa rotina com a pequena. E é isso, gente. Fala tchau, mamãe. Então é isso aí, pessoal. Fique ligado no próximo vídeo.